Olá, começando mais um episódio aqui do Statocast. Eu trouxe mais um mentorado, Dr. Fidel, e eu quero falar um pouco sobre a percepção que eu tenho dele, porque ele é o segundo neuro que a gente tem pela mentoria, e eu não sei, parece que a identificação que eu tenho com os neuros deve ser diferente. Com certeza eles têm alguma história, alguma fama no meio médico. Eu ouço dos pediatras, por exemplo, que entre eles falam que eles são os pobrinhos da medicina. Os neuros eu não sei o que eles são, mas com certeza nerds eles são. Eu fiz, inclusive, essa semana um exercício na mentoria, na sessão da mentoria, e no qual as pessoas precisavam saber que música que eu estava batucando. E ele lançou uma música nerd. Foi o único que chutou a música nerd. E isso foi muito divertido, porque o outro neuro, num exercício parecido, também falou para mim que era algo que, que era nerd. E eu gosto muito disso porque eu sou nerd. Então, quero trazer aqui Dr. Fidel e agradecer a sua companhia, que é muito interessante a gente conversar sobre algo que, em geral, eu não consigo ver sobre aquele ângulo, e você tem um olhar bem específico sobre esses ângulos. Bem-vindo, apresente-se, por favor. Obrigado, Marcelo. Então, primeiro eu queria agradecer o convite. Tá uma satisfação poder falar aqui um pouquinho da- dessa, dessa vida, um pouquinho do neurologista, né? Meu nome é Fidel, eu sou neurologista aqui em Belo Horizonte. Eu terminei minha especialização em neurologia em 2009, comecinho de 2009, então desde então estou trabalhando na área. Uma especialidade que me fascina até hoje, sabe, assim, dentro das coisas, dentro das áreas da medicina, eu falo para alguns residentes, assim, que normalmente se eu tivesse que escolher de novo, provavelmente escolheria neurologia, apesar da série de coisas que a gente para pensar com o passar do tempo, né, mas, assim, ainda é uma área que me encanta muito, sabe, não é uma coisa que eu gosto pouco, não, eu gosto bastante. Ah, hoje eu tô, meus focos de trabalho são a atenção hospitalar e o consultório, e algumas coisas de formação, né, assim, dentro do hospital. Trabalho muito com residente e também estou tentando desenvolver alguns cursos para poder, assim, focar um pouquinho no atendimento da urgência neurológica, que eu acho que é um ponto muito crítico, né, de atendimento, porque normalmente são doenças que dependem de... O tempo ele pode ser um aliado ou um inimigo muito grande, né? Se a gente atrasar, ele vira inimigo. Se a gente conseguir seguir um atendimento ágil, a gente já está ajudando bastante o paciente. É, e no meu consultório particular, onde eu estou, que eu até, assim, poucos dias atrás eu conversei com duas residentes que estão terminando agora o terceiro ano, né, terminando a neurologia, que eu falei com elas, assim, que é o lugar onde eu consigo ser o dono da coisa toda, sabe, assim, porque consigo definir como que vai ser meu trabalho, qual que é o grau de investimento que eu vou poder dedicar ao paciente sem interferências externas, né, assim, não tem ninguém que vai virar e falar o valor que é aquele serviço prestado, então eu posso fazer do jeito que eu achar melhor e posso entregar o melhor que eu consigo ali para o paciente. Bacana. E atualmente você atende planos de saúde? Olha, eu atendi plano de saúde até, se eu não me engano, até meados desse ano, então perto do final do primeiro semestre, sabe? Aham. Tinha um horário de consultório que eu fazia junto com o residente, na verdade, nos hospitais que eu trabalho, mas justamente com esse foco de tentar prestar um serviço de melhor qualidade, eu resolvi encerrar aquele dali e hoje no meu consultório só o atendimento particular mesmo. Sim. Você sentiu dificuldade em fazer a transição, ou por ser só um horário foi mais tranquilo isso? Foi mais tranquilo, sabe? E eu já venho trabalhando na questão do consultório particular há algum tempo, então eu consegui, isso, assim, eu já estava estruturando um pouco mais para o lado de lá, e quando chegou o momento, assim, foi mais tranquilo entre aspas, tá? Porque, assim, a decisão, que eu acho que é até uma coisa que a gente já conversou outras vezes, né, Marcelo? A decisão de você parar de atender o convênio, ela... E isso conversando com outros colegas também, sabe?
ela tem uma coisa meio difícil, assim, para o médico, sabe? A gente é acostumado desde que começa, sei lá, talvez dentro da faculdade ainda, mas na residência acho que isso fica mais evidente, a ser um profissional que tem que entregar muito ali, independente do sacrifício. Então, assim, se for para atender 10 pacientes numa tarde, no convênio, a gente atende e tenta fazer o melhor possível, né? Só que aí para poder romper com isso é um negócio que não é tão simples, né? Então, assim, foi uma decisão muito pensada, mas na hora de executar sempre tem aquela insegurança, né? Tem aquele momento difícil de escolher. Sim, mas você acha que foi difícil porque parece que você não está servindo essas pessoas, ou você está sendo mercantilista, alguma coisa do tipo, não? Até o mercantilista eu não fiquei com isso na cabeça não, sabe. Ah, Mas, assim, a questão de você deixar, assim, deixar algumas pessoas para trás é que eu não é deixar para trás, eu sei que eles vão conseguir quem eu fez a opção, na verdade, de não seguir comigo no consultório particular, vai conseguir encontrar um bom médico, vai ser atendido e vai continuar seu cuidado de saúde. Mas dá um pouquinho dessa sensação, né, acho que é sei lá, aquela ideia do sacerdócio que a gente vive dentro da pseudo-sacerdócio, né, porque, assim, é todo um trabalho, todo mundo tem conta para pagar, tem a vida para poder planejar, mas a gente sente essa ruptura, ela não é tão simples por isso. Por falar assim: "Ah, não, nem todos os meus pacientes vão poder me acompanhar", mas, assim, até todos que me perguntaram, que vieram falar assim: "Ah, não, você não vai atender mais pelo convênio, pode me indicar alguém?", eu indiquei bons colegas para poder dar sequência, e fiz contato com alguns deles, inclusive, para poder passar os casos. Esse é um aspecto que é superável. sim. Você atende só em Belo Horizonte, né? Só em Belo Horizonte. Atendo alguns pacientes também por telemedicina, né, até recentemente atendi uma moça que estava ela ela é brasileira, migrou para os Estados Unidos há muito tempo já, mas aí estava com dificuldades de acesso à neurologia, ela tem uma dor de cabeça que estava incomodando mais, então os atendimentos de telemedicina, tanto, assim, com certeza muito mais no Brasil, interior de Minas Gerais, mas, assim, até de exterior já teve alguns também. Sim. Eh, Você ficaria à vontade em falar qual o percentual médio que você tem do da participação do faturamento do seu consultório na sua renda? Sim, hoje ele deve representar perto de 40%, mais ou menos, 30 a 40%, Tá. tá. Uhum. Assim, com expectativa de poder fazer eu tenho intenção de crescer essa participação do consultório, sabe. Acho que tem ainda bastante espaço para isso. Com essa intenção faz o quê? O ser um 80/20, alguma coisa do tipo? Ou pelo menos uns 60-40, Tá. tá. Gostaria de chegar nesse ponto, Aham. porque Inverter então essa razão, né. hum? Inverter a razão atual. Exato. Eu Uhum. acho que sim, acho que seria uma boa, porque os outros locais que eu trabalho, eles me demandam muito tempo, né, então se eu conseguir fazer essa inversão dentro de uma estrutura que eu acredito que eu estou, que nem eu comentei mais cedo, né, que eu estou definindo as metas de valor e de qualidade que eu consigo dedicar, eu acho que vai ser mais satisfatório, vai ser mais recompensador, em Sim, vários aspectos, né, sim. não só no financeiro. E o que você acredita que seria o maior problema para você fazer esse tipo de a maior dificuldade de fazer essa transição aí dos percentuais? A maior dificuldade é simplesmente começar a fazer a transição, porque tudo que a gente, assim, por exemplo, eu trabalho hoje no hospital público, que eu dedico muitas horas lá dentro. Então, por exemplo, simplesmente abandonar esse hospital público e dedicar exclusivamente a uma coisa que vai passar a depender só de mim. Por exemplo, quando eu tiver que tirar férias, eu tiro férias e eu não tenho nenhum vencimento em cima disso. No hospital público, por ser CLT, tem essa garantia, né? Só que, então, assim, é mais essa coisa, assim, eu acredito que vai ser, se eu conseguir fazer uma transição um pouquinho mais gradual, ela com certeza ela vai andar mais fácil do que se eu precisar de fazer uma ruptura, né? Se eu precisar Sim. de largar como seja uma expressão que você usou que eu acho muito interessante, que é mudar de ilha e queimar a ponte, né? É. Então, assim, Tem uma coisa interessante na sua fala que eu percebo que quando você fala, tem a questão de culpa com abandonar. Você falou você usou essa palavra, né, abandonar o hospital público, então, caramba, tem um peso ainda sobre isso. Interessante isso, porque,
são cargas sociais que a gente carrega, né? Aprendizado, às vezes, não só da faculdade, mas da cultura que nós estamos envolvidos. E eu tive muito isso durante muito tempo. Mas eu saí da periferia de uma família que chegou perto de passar fome ali, e com 19 anos me tornei empresário. Então, era uma briga grande, né? Eu não tinha nada para. No meu caso, foi só escalar, né? Foi, peraí, deixa essa montanha que está aqui do meu lado e deixa eu escalar. Mas eu tinha a sensação também desse negócio das férias que não são remuneradas, de não ter um fundo de garantia, né, e tal. Até conversar com um contador, e é isso eu lembro muito bem, sobre essa questão dos benefícios, né, do CLT, e ele me falar assim que, ué, faz você o fundo de garantia, você pode ganhar, sei lá, o dobro, o triplo do que você ganharia no CLT, reserva um terço disso aí para você. E aí eu falei, caramba, eu não tinha feito essa conta, e aí aquilo já foi fácil para me convencer. Mas eu era um garoto, né? 19 anos de idade. Eu era um garoto. Fazer isso depois dos 30, eu acho que seria muito mais pesado. Meu filho tem 30 anos e sempre trabalhou comigo. Então, é difícil, provavelmente, para ele sair da minha empresa se ele quiser, né? Ele está acostumado com isso. E quando e se ele sair, quando ele sair, vai ser um problema porque ele está acostumado com o meu ambiente, né? Aham. E aí saiu, é tudo diferente. Provavelmente eu sou mais permissivo, né? E aí, quando estiver lá fora, né? Mas é algo que a gente não pode evitar, porque a gente constrói isso de uma forma muito suave, né? É. Até uma coisa interessante que você comentou, essa questão do fazer, assim, porque realmente o ponto é esse, sabe, eu acho. Existe uma garantia, entre aspas, porque, assim, ela é uma garantia que normalmente é um trabalho cuja hora trabalhada ela é menos remunerada. E se você pegar, por exemplo, para construir essa reserva, essas coisas todas, é muito, assim, eu acho que até o potencial de crescimento é muito maior. E uma coisa só de mentalidade que eu acho interessante comentar em cima disso que você falou, é que, assim, poupança é uma coisa que a gente tem que começar. Não estou falando que eu faça isso exatamente, mas eu estou tentando colocar isso em prática, sabe? E até falar isso é bom porque a gente reforça e joga um compromisso para as coisas. Mas poupança ela tem que começar o seguinte: a gente recebe o nosso salário, o nosso dinheiro do mês ali, e já faz a poupança a partir dali. Com o que sobrar depois da poupança, é que a gente vai gastar e pagar o que precisa fazer, sabe? E não pegar, por exemplo, eu recebi um dinheiro, gastei o que eu precisava e depois eu vou poupar alguma coisa. Então a ideia é tentar construir em cima disso. Eu acho que a partir daí a gente consegue, É, assim, dá para alçar voos maiores, né? eu fiz uma live essa semana sobre justamente esse assunto, foi a minha maior dificuldade como empresário. Uhum. Entender que se a minha empresa ganha 1.000 esse mês, e eu tiro, sei lá, o que sobrar, paga os custos da empresa, o que sobrar é meu. Quando ela ganhar 10.000 no mês que vem, eu não posso tirar os 10.000. Eu tenho que tirar, se for um salário combinado, por exemplo, meu salário é R$ 100. Então, entrou 1.000, eu pago as contas, tirei R$ 100, sobrou lá o que sobrou. Agora, quando for 10.000 no mês que vem, eu tenho que tirar os R$ 100 e guardar todo o resto para fazer o caixa e tudo mais. É que na cabeça do empresário, no começo, a maioria dos empresários fazem isso errado, né? Na cabeça do empresário, eu acho que é a coisa de, pô, o dinheiro é meu, por que eu não posso usar agora, né? Mas não é. O dinheiro não é do empresário. Essa é a história. Se fizer esse pagamento aí primeiro, foi acho que uma mudança. Eu não sei em que momento que foi que eu fiz exatamente isso direito, que eu fiquei tentando. Primeiro eu não sabia, né? Simplesmente não fazia por não saber. Mas quando eu fiquei sabendo, aí eu já começava a me sentir culpado de não estar fazendo, né? Aham. E depois fui melhorando esse compromisso, como você falou do compromisso, e aos poucos isso acabou se internalizando na empresa, virou cultura. Com sócios, isso a gente tinha que ter. Pô, eu tive sócios numa das empresas e a gente dividia todo o dinheiro que sobrava. Isso era muito ruim.
Aí depois o contador, não, peraí, não pode ser assim, tem que fazer uma retirada. Aí a gente antecipava, fazia os saques, antecipava e depois prestava contas no final, sabe? Ah, não, mas era só em dezembro que vocês iam fazer a distribuição dos lucros. Não, mas tá aqui, ó, a gente fez a distribuição no decorrer. Não, não pode fazer assim e tal. Aí a gente foi arrumando isso. Mas eu acho que isso é um grande fator para a gente fazer reservas pessoais mesmo, né? Dentro do salário que eu recebo, ainda tem a minha reserva pessoal, que não é da Sim, empresa, né? ótimo. Então, pô, sei lá, de 10 a 30% do que eu receber desses R$ 100 que eu dei o exemplo, eu tenho que guardar para minha velhice, por exemplo, para minha aposentadoria, sei lá. E a empresa pode ter essas reservas, e eu gosto de usar, atualmente eu faço isso. Eu gosto de usar essas contas digitais, elas têm cofres, né? Uhum. Cofrinhos, Sim, sim. caixinhas, contas separadas dentro dela mesma, né? Que são subpastas. Eu gosto de fazer isso. Então, quando eu tiro o meu Prolabore saiu dia 30. Esse Prolabore entra na minha conta, eu vou lá e já coloco X% para tal caixinha, X% para outra, X% para outra. O que sobrou, aí sim, eu vou pagar as minhas contas, eu vou fazer o que eu quero, né? Comprar as coisas que eu quero e tal. E isso me permite fazer o seguinte: mesmo que eu tenha um montante grande ali dentro, me controlar para comprar as coisas que eu posso e não com o que sobra, né? E não, Sim. eu tenho lá, eu vou tirar da minha poupança. Isso como eu vim de uma família que era muito escasso o dinheiro, é difícil de fazer. Até Entendi. hoje eu ainda sofro esse impacto e talvez eu não perceba um monte de coisas que eu faço que devem estar nessa cultura que, né? Mas antes de eu me aprofundar muito mais nisso, eu quero cutucar você a respeito do seu nome, porque quando você entrou na mentoria, eu nunca perguntei isso, mas quando você entrou na mentoria, que eu fui fazer a parte do onboarding, e eu olhei, nossa, não é só Fidel, é Fidel Castro. Eu fiquei, caramba, ele é homônimo. Deixa eu ver aqui. E acabou que eu nunca perguntei isso. Eu queria perguntar como que Não, é a história do seu nome, que deve deixar as pessoas curiosas, né? não, é uma coisa que gera curiosidade e sempre gerou ao longo da minha vida inteira, sabe? Que eu lembro desde pequeno eu responder por que que meu nome é Fidel. Então, assim, na verdade, o Fidel Castro é parte do meu nome, é o primeiro nome mesmo, não é um nome composto. Alves de Meira, que é meu sobrenome. Assim, coloco Fidel Meira para ficar um pouco mais simples, até um pouquinho menos polêmico, talvez, também, sabe? Mas, assim, eu nasci em 79, acho que ali a gente estava no final da ditadura aqui no Brasil, né? Começando, acho que 86, 85, que de É. fato começou a caminhar o fim do regime ali. E meu pai, eu acho que ele tinha uma ideia de querer colocar o nome no filho de alguém mais revolucionário, alguma coisa do tipo, sabe? Então aí acabou colocando o nome do Fidel, que para muita gente é muito engraçado isso, sabe? Assim, no consultório mesmo, é um negócio que, sem exagero nenhum, pelo menos umas 2 vezes por dia, eu respondo a pergunta por que que é Fidel, as pessoas perguntam e tal. E eu encontro desde pessoas que têm uma repulsa muito grande, né? Que o Fidel acabou que ele vamos supor que ele tenha entrado como um revolucionário, com boas ideias, mas acabou sentando no poder, gostou e ficou ali o resto da vida, né? Então, e com umas atitudes muito questionáveis, né? Mas enquanto também pessoas que entendem aquilo ali como um símbolo de oposição a forças muito dominadoras, externas. Então, eu vivo esse equilíbrio aí, assim. Então, tem desde pessoa que gosta, desde pessoa que detesta, mas para mim tá tudo bem, assim. Eu já aprendi a conviver com essa curiosidade das pessoas. Mas Isso o chegou, fundamento é esse. isso chegou a te atrapalhar de alguma forma, não? Rapaz, assim, não, assim, talvez como muito pequeno, muito novo, às vezes por isso gerar uma certa exposição, talvez tenha me incomodado um pouco, mas de forma geral não. Depois da minha adolescência, isso ficou muito bem trabalhado, eu consegui dar uma deslanchada nisso. Hoje em dia, com as tensões políticas que existem no Brasil, a coisa fica um pouco mais, Talvez tá você tudo mais perca um inflamado, cliente de sabe? vez em quando por isso, ou Como? ganhe, né. Talvez você perca ou ganhe algum cliente por causa disso, né. Cara, isso é interessante, sabe, assim, porque vamos colocar assim o Fidel como uma figura da esquerda extrema, né, assim, mas eu já atendi alguns pacientes
bem alinhados à direita que comentam do nome, mas estão lá e vão na consulta e voltam no retorno e fazem nova Que consulta bom, né, depois. que bom. Acho que essa parte foi superada, sabe, eu acho que consigo convencer a pessoa ali. Legal, muito bom. E o que que você acha que da parte de ser médico e tal, você acha que teve quando você como funciona? Eu sou leigo, então eu coloco meu broche, né, do leigo e posso falar besteira aqui. Então, eu não sei como funciona. Você escolheu a sua especialidade mas você atuou antes ou a sua a especialidade já é algo que mesmo antes da residência você já começava a trabalhar na área? É. Como isso funcionou? Eu já comecei a frequentar assim, eu já tive alguma ideia, assim, em relação a neuro, vamos colocar assim, desde o comecinho da faculdade, sabe, porque no segundo período a gente tem a neuroanatomia, achei aquela disciplina muito interessante, na época acho que eu cheguei a pensar em fazer neurocirurgia, na verdade, mas com o tempo assim, aí eu me alinhei mais com as áreas clínicas, sabe. Fiz iniciação científica, durante boa parte da minha faculdade foi iniciação científica de ciclo básico, ou seja, era pesquisa dentro de um laboratório de neurobiologia, até que chamava, que era o nome do laboratório. Professora Conceição Machado, que era minha orientadora, ela já é falecida, mas assim, uma figura muito importante na ciência aqui em Minas Gerais, sabe. Então foi um exemplo muito grande. Depois eu fui fazer iniciação científica já na faculdade, com um professor da UFMG, que é o doutor Francisco Cardoso, também uma pessoa muito inspiradora, que foi aluno da professora Conceição também, sabe? Por coincidência, eu fui seguindo a trilha. Inclusive, meu mestrado em neurociências, quem me orientou foi o doutor Antônio Lúcio, também aluno da professora Conceição. Então, Legal. assim, é quase uma linhagem, assim. Herança dela. Mas, assim, então ali eu já comecei a conviver. Então, quando eu estava na minha iniciação científica, dentro da faculdade, já no ciclo profissional, eu estava dentro de ambulatórios de neurologia. E ali eu conheci pessoas que me inspiraram a seguir a essa área, sabe. Então, assim, a partir dali eu já comecei a conviver. Terminei a faculdade, eu fiz as provas para residência e fiz a minha especialização lá no Hospital Madre Teresa, que é onde eu trabalho até hoje. E aí você tem subespecialização ou isso não tem na neurologia? Tem, Tem, né, porque o hoje em dia tem muito, hoje em dia neuropediatra, tem muito. né. Hoje em dia tem muito. A neuropediatria é uma residência à parte, sabe. Aham. Até uma coisa interessante, assim, quando eu era residente, a maioria das residências de neuropediatria vinham de pediatras, na verdade, que fazem primeiro pediatria, depois neuropediatria, mas hoje já tem muita gente da neurologia que faz a neurologia e depois faz Faz o caminho neuropediatria também. contrário. Uhum. É. Mas assim, é dentro da subespecialidade de neurologia. Hoje, assim, quando eu terminei a residência, já tinham os fellows, principalmente, né, que a pessoa faz um ano ali de dedicação a uma área específica, mas eu optei por não fazer, tá? Eu acabei começando a trabalhar aqui em Belo Horizonte, mas num dos serviços que eu entrei, é um hospital que é um hospital público, na verdade, que é o Risoleta Neves, ele tem uma unidade de AVC, e eu estou nessa unidade de AVC já há muitos anos, então, assim, eu me entendo como um neurologista vascular, que, assim, Na por, prática, né. por dedicação de muito tempo, sabe? E também lá dentro do hospital também, mas aí também no Madre Teresa também faço muito essa área, eu vou muito ao CTI. Então, por exemplo, eu trabalho muito com paciente neurocrítico e estou até concluindo agora uma pós-graduação em neurointensivismo, tá? Então, assim, se for olhar, por exemplo, eu tenho vamos colocar que nem o pessoal brinca, né, antigamente existia o dentista prático, né, que era uma pessoa que aprendia a tratar as coisas ali de forma. Mas dentro da neurologia vascular eu tenho esse caminho, né, meu mestrado é em AVC, dentro da neurociência, e agora eu estou concluindo uma pós-graduação em neurointensivismo. Então, assim, aí eu já estou conseguindo fazer uma estruturação mais formal. Mas hoje existem várias áreas, né? Tem as doenças desmelinizantes, distúrbio do movimento e da cognição, a própria dor de cabeça também. Então, tudo isso tem seus fellows aí bem consolidados já hoje. Como empresário, você vê o seu futuro, assim, você tem planos, pra 5 e 10 anos, por exemplo, ou não tem? Não chega a ser, sei lá, além das aspirações? Já sabe mais ou menos como isso vai acontecer? Algumas pessoas mais metódicas, às vezes, têm até: "Ah, não, vai acontecer tal ano". Você tem esse É. tipo de coisa? Assim, dessa forma não, sabe, mas eu acho que deveria ter, porque eu acho que isso ajuda muito
mesmo que você não cumpra, às vezes, todas as etapas que você planejou, mas você ter isso bem estabelecido é um negócio que te dá um caminho, sabe? Mas, assim, eu tenho algumas ideias, assim, por exemplo, de, que nem eu falei, dedicar muito mais meu horário ao consultório, do que nos hospitais hoje, por questão de vida. Por exemplo, eu estou com uma filha que vai nascer agora em janeiro, então, assim, eu preciso organizar minha vida para estar mais presente na vida dela, porque não dá para delegar a criação dela a outras pessoas, assim, eu quero participar. Sim, Então, assim, e no meu estilo de trabalho hoje, minha carga horária é pesada, apesar de já ter melhorado muito o que eu faço em relação de trabalho, não tem plantão noturno, o meu trabalho no final de semana, ele é menor do que já foi antes, mas eu quero ter uma coisa melhor para poder dar para ela, sabe. Então eu tenho essa expectativa, então, assim, nos próximos anos eu espero viver, vamos colocar, assim, um prazo de, sei lá, 2 a 3 anos, eu espero viver uma mudança boa aí. legal. E você visualiza quais são os desafios que você vai enfrentar para isso? Sim, Porque quero contar rapidamente. Ontem eu fiz uma DR, né, só para contextualizar aqui para o pessoal, a gente tem, 4 reuniões, os ciclos da mentoria são anuais e nós temos 4 reuniões, onde sou eu e o Flávio, junto com o mentorado sozinhos, numa reunião, para fazer o planejamento dos próximos 3, 4 meses deles. E ontem a gente fez uma reunião e a pergunta para a pessoa que eu fiz foi, eh, o o que precisa melhorar? O que você quer fazer nos próximos X meses? E a resposta foi: "Eu quero aumentar o meu faturamento". E aí eu sou contundente sobre isso. Aumentar no quê? Quanto? Quanto você ganha hoje, quanto você quer ganhar depois? "Ah, não sei". E essa resposta é a resposta errada. Porque se a gente não sabe para onde está indo, eu estou no Rio de Janeiro, nasci em São Paulo, volto lá de vez em quando para fazer negócios, para visitar a família e tudo mais. Se eu sair a pé daqui e for para a direção contrária, eu vou ficar mais longe cada vez mais. E aí, quando for para encontrar um mapa, encontrar alguém, um guia, alguém que me mostre o caminho, vai ficar mais longe para eu chegar em São Paulo. E essa é a história. Se você não tem definido aonde você quer chegar, quais, você não sabe nada, né? Você não precisa saber quais são os desafios que vai enfrentar, mas se você nem sabe para onde está indo, fica complicado, né? e eu acho uma coisa muito importante é saber o porquê que você está indo também, o propósito, Demais, porque é isso demais. que vai te manter naquela ideia, É, sabe. eu acho que o propósito faz você aguentar o perrengue, né? É. Por exemplo, eu tenho, assim, se for pegar, assim, 2 propósitos gerais, um deles é ter uma qualidade de vida melhor e o outro, por exemplo, poder dedicar atenção à minha filha e minha família. Então, por exemplo, isso é uma coisa importante para mim. Então eu já tenho o fundamento para poder fazer. Então, por Sim, exemplo, aí as etapas que eu tenho para cumprir, eu quero aumentar tanto por cento o faturamento, né, que, por exemplo, no meu consultório, eu faço um acompanhamento dos valores que eu recebo lá a cada mês. Assim, infelizmente eu tenho conseguido aumentar o faturamento 20 a 30% ao ano. Então, assim, e essa é uma coisa que eu pretendo manter. Então, assim, essa meta de subir isso até assim, nessa taxa é importante para mim. Ah, você está e os 2 desa ciclos conosco na mentoria, né? eu acho que sim, acho que está Quan inteirando agora, estou é, abrindo o segundo ano agora, eu acho. sim. Quando iniciou, você estava mudando de consultório, e tal. Sim, sim, Então, se teve 2 aumentos desde que você iniciou, você aumentou de 20 a 30 nos 2 anos? sim, Pô, interessante isso. é. E isso eu tenho essa é uma parte, infelizmente, o resultado me motiva a manter, por exemplo. Sim. Eu tenho um gráficozinho que eu monto lá, por exemplo, como é que foi o meu faturamento no consultório mês a mês, e eu tenho meu gráfico lá para poder mostrar essa parte de crescimento, que eu acho que nem eu te falei, é um motivador ali também, sabe. É porque às vezes a gente olha no mês a mês e, sei lá, no infoproduto tem muito isso, né. A gente tem um mês que, nossa, dá 300% a mais. Aí no mês seguinte volta para o normal, volta para a média. Aí são 300% a menos. Sim. Então a gente: "Caramba, será que eu fiz algo errado?" Mas olhando no mês a mês é ruim. Mas eu tô não, desculpa, é que eu Quando tô a falando gente assim, faz um full out, aí a gente vê o gráfico diferente e vê o gráfico que apesar do sobe e desce, ele tá subindo. isso. Por exemplo, eu tenho lá o mês a mês, mas eu coloco uma média no final e a média anual é que eu jogo pro gráfico, Sim, é sabe. isso que é Porque o aí eu importante, é. tenho que até nesses dias lá no grupo da mentoria, depois eu acabei não colocando ainda, mas eu vou colocar sobre isso,
Uma colega falou que o mês estava muito ruim para ela, as pessoas estavam desmarcando muito. O meu mês ruim, a princípio, foi o mês de novembro, sabe? Ele foi um pouco abaixo do faturamento da média, mas ele se compensou com os outros que foram acima, sabe? Sim. E, tipo assim, eu tive outras coisas que eu precisei agendar fora, tive muito retorno, que eu sempre coloco um retorno na consulta, mas dezembro, por exemplo, que começou há muito pouco tempo, já foi bem melhor até agora, sabe? Aham. E Então, você faz assim, comparação com o ano passado também, do mês ou sim, não? Uhum. isso. Eu separo os meses, faço a média anual e eu comparo a média anual de, por exemplo, de 2024 com a de 23, com a de 22, com a de 21. Legal. Só voltando àquele assunto que eu te cortei e você não chegou a concluir, do negócio dos propósitos para chegar onde você quer. Você especifica isso? Você colocou como propósito, por exemplo, melhorar de vida. O que que é melhorar de vida? Você coloca aumentar X% no meu momento atual ou ter o no seu eu vou dar um exemplo. Quando eu estava morando no apartamento, a Renata me perguntou qual que era o ideal para mim. O que eu queria? Eu falei: "Eu quero morar numa casa que tenha pé direito alto". Era específico. Hoje eu tô numa casa que tem pé direito alto, eu tô falando num mezanino, por isso que tem tanta reverberação de som aqui, é aberto em volta, né. Aham. E aí quando a gente mudou pra cá, eu não me dei conta, né, aí a Renata: "Ó, Como dá um que check lá, porque isso aí tá cumprido, agora a gente vai para o próximo, né". E você tem que ter específico, porque se você falar: "Eu quero só trocar de carro, eu quero melhorar o meu carro", melhorar quanto? "Eu quero virar milionário". Tá, milionário, 1 milhão é milionário já. Mas não, eu quero para poder me sustentar durante a vida. Tá, uma média de quanto por mês, rendimento, aquela conta toda que todo mundo faz. O meu número mágico, por exemplo, é 8 milhões. Se tiver 8 milhões sobrando lá na conta que está investido, ele paga os custos que eu preciso, e que eu vejo como ideais para eu viver confortavelmente e tudo mais. Você tem esses números? Você tem, não precisa falar os números, né, mas você tem isso especificado? Ó, assim, dentro do meu, por exemplo, consultório, faturamento do consultório, essa meta de aumentar 20 a 30% ao ano, tá? Isso eu tenho bem claro. Aprendi isso escutando uma pessoa falando sobre investimentos, falando sobre as boas empresas que desenvolvem a empresa, normalmente ela vai ganhar faturamento 20 a 30% ao ano. Então, minha ideia é manter isso. É, então, assim, em relação à pretensão salarial, assim, tem alguns valores que eu penso também, e questão de qualidade de vida que eu estava falando, assim, a gente usa o guarda-chuva da qualidade de vida de uma forma muito ampla mesmo, sabe? Sim. Mas, por exemplo, eu quero chegar em casa mais cedo, por exemplo, hoje eu chego perto de 8 horas, eu acho isso difícil. Tenho a ideia de ter, por exemplo, um turno livre durante a semana, de segunda a sexta-feira, justamente para poder parar, e até é aquela coisa do ócio criativo, mas não é ócio também não, sabe? É você ter um momento para respirar e pensar um pouco, porque isso faz a gente concretizar algumas coisas que a gente só fica na ideia, assim, tem a ideia, mas para, e você precisa desenvolver isso. Então isso é uma coisa importante para mim. Poder ter um tempo para fazer atividade física ali, pelo menos umas 4 ou 5 vezes por semana, e aí pode incluir o final de semana nesses 4, 5 dias, mas então, por exemplo, ter 3 dias na semana que eu consigo fazer atividade física de forma regular, isso é importante para mim. Respeitar meu sono, que é uma coisa que a gente. Hoje eu estou com 45 anos, sabe? Então, assim, até os 30 era mais fácil desrespeitar o sono. Aos 45 já fica um pouquinho mais difícil. É. Daqui a um tempo vai ficar mais difícil ainda. Então, Eu assim, sou testemunha aos 50. Não é mole não. não, e acho que é importante a gente ter essa. Por questão de saúde, sabe? Sim, Assim, não dá para a gente ficar dormindo 5 horas, 4 horas por noite. Isso aí o tempo cobra. É é, só aguardar que vai vir a conta. Não sim. tem jeito. E o que que você acha que é mais desafiador para isso acontecer? Você já visualiza o que que é ou não sabe? O desafio maior, eu acho assim, tem um desafio interno, que é vencer a questão da segurança em relação a abandonar uma coisa que é garantida e ter um pouco de insegurança, tá? Queimar a ponte e tal, né, aquela Porque o consultório particular, ele vai oscilar, não sim, tem outro jeito. Ele sempre oscilou, é, até hoje, todos os anos que eu estou, e ele vai continuar oscilando o resto da vida. Não acho que vai chegar num momento que, assim, eu até prefiro contar com isso. Se um dia eu estiver enganado, ele ficar super bem, super estável, tá ótimo, sim. tá? Então, achei esse é um desafio.
E o outro desafio é ter as estratégias para você poder continuar trazendo pacientes para ele. Sim, Pensando assim do ponto de vista de médico para médico, né? Então, assim, a gente tem que. Então, assim, acho que um desafio externo importante é justamente saber como fazer o paciente chegar até você. A gente tem que ter. Por exemplo, eu estou conversando isso muito com os residentes que estão terminando agora, que vão terminar agora a residência, eu falo muito disso. Você tem um paciente que vai gostar do seu atendimento e vai te indicar para uma pessoa que conhece quando ela precisar. Isso aí vai acontecer, só que esse é um crescimento lento e gradual do consultório. Tá? Então, assim, se você tiver toda a disponibilidade e paciência do mundo, isso, eu acredito, e a pessoa for um bom profissional, isso vai acontecer e vai devagarinho vai crescendo. Mas, às vezes, para poder ter uma clareza e uma segurança mais fácil, a gente precisa buscar esse paciente também. Então, tem que ter os meios para poder captar. Então, por exemplo, onde é que a gente vai posicionar, onde é que a gente vai aparecer. Hoje, né, assim, eu já tinha essa ideia e a entrada na mentoria acho que deixou isso muito mais claro para mim. O paciente ele busca informação de quem ele vai. Acabou aquela história de que bastava alguém te indicar, por exemplo, né? As pessoas podem me indicar, mas a pessoa vai querer saber, não vou nesse nome, desse doutor Fidel, esse nome estranho, não vou procurar essa pessoa, não, vou procurar outra pessoa. Mas às vezes, se ela me encontrar em algum lugar falando alguma coisa, me mostrando o que que eu faço, talvez ali ela já tenha, nossa, é uma pessoa que eu posso ir lá que acho que vai me ajudar, né? Então, acho que esse aspecto é muito importante, assim. Então, estar na visão das pessoas, né? A gente não pode ficar escondido, oculto. Então, tem que aparecer de alguma forma. sim. E me fala um pouco sobre a importância que é para você participar de eventos que não sejam nem da sua área, né, por exemplo, a gente se encontrou aí em Belo Horizonte no Fire Festival da Hotmart. Eu gosto muito desse festival, infelizmente não vou no ano que vem, mas devo ir no outro em seguida, porque é algo que para mim é importante, né, para o meu mercado, para eu encontrar pessoas e tal. E participar de grupos de negócios como mentorias, masterminds ou qualquer outro nome que as pessoas deem para esses grupos, mas que eventualmente não sejam sobre medicina, né? Esses grupos, por exemplo, a mentoria Balance onde você está, conosco, a gente não fala de medicina, né? A gente fala da cultura do consultório, como atender melhor, até às vezes de rotina e tudo mais, mas a gente não fala de medicina. Como que é para você esse tipo de coisa? Que tipo de importância tem? O que que isso muda no seu jogo? Como que isso funciona? Então, assim, pegando os dois exemplos que você deu, assim, o Fire foi um negócio que eu fui via mentoria, porque assim, eu já tinha ouvido falar, conhecia e tal, mas não era uma coisa que estava no meu radar. Mas justamente por estar envolvido um pouco mais nessa parte da inserção do médico no mundo digital, eu achei super interessante lá. E assim, para mim foi um negócio muito bacana, sabe? Eu fui como no público ali assistindo, as salas grandes, cheias, escutando as pessoas falando das experiências que elas tiveram, e abre muito a mente, sabe? Assim, porque estou muito mais acostumado a ficar dentro da medicina, que nem você falou, eu vou num congresso médico, vou sento na roda de amigos médicos, a gente acaba conversando muito de medicina. Então isso aí rompeu um pouco com isso, tanto que eu até comprei meu ingresso para o ano que vem. Estou lá de novo Então também, sabe? funcionou, né? Foi bom. É. Então, assim, existe a conveniência de ser em Belo Horizonte, que me facilita É, muito, sim. mas eu achei um negócio legal. Se precisasse de viajar para ir lá, eu iria, tá? Aham. Eu viajo, sou do Rio. Sim. É. E estar na mentoria, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, por exemplo, ali a gente está com pessoas que estão vivendo a mesma dor. Então, por exemplo, ali são pessoas que estão com um objetivo semelhante, que sentiram algum desconforto, umas já passaram por uma etapa que você está se colocando ali, então essa troca de experiência traz muita coisa. Assim, e a gente vê os colegas fazendo as coisas, a gente sente que é viável, que é possível. Então, quando você tem experiência com alguém, a pessoa fez certo, deu certo, você já sabe que você pode ir naquele caminho também, que a chance de sucesso existe, em vez de ficar só concentrado no medo de que pode dar errado. A gente sabe que ali na frente pode ter alguma coisa legal, sabe? Então, essa vivência é muito boa, tá? E outro aspecto que eu acho muito interessante é o seguinte: às vezes eu e um colega a gente está com o mesmo problema, só que ele enxergou de um jeito, eu enxerguei de outro, e eu não consegui ainda. Na hora que ele mostra o ponto de vista dele, eu já vi uma outra coisa que eu posso implementar. Então, assim, não é só uma coisa também só de
teórico, não é compartilhar sofrimento, é compartilhar, às vezes, as etapas e as soluções que existem. sim. Eu acho que isso tem sido muito gratificante. É legal, interessante isso aí eu brinco que é comprar os nossos erros, né. Por Uhum, exemplo, eu sou empresário há 30 anos, 25 que eu trabalho com médicos, e 10 que eu estou com a Renata. Então eu vejo mais de perto. Sou sócio de um médico há 18 anos. Então, nesse tempo todo me envolvendo com esse meio, eu vi muita coisa nos meus clientes de consultoria. Na época eu não chamava de mentoria, mas eu vendia serviços de mentoria sem esse nome, ou então fazia outros serviços e acabava mentorando a pessoa de graça, porque eu não via isso no negócio. E, e aí não são, é o que você falou de prática, né? Não são teorias. Não é porque eu li um livro, achei legal, sensacional. Esse livro que eu tenho aqui atrás, Os Segredos aqui, Os Segredos nesse caso aqui, eu acho que é segredo de, Segredos Digitais, que é o do ponto .com. Ele é o do Russell Brunson. Então, esse livro aqui, ele é sensacional. Quando você lê, você fica empolgado em aplicar tudo que está lá. E realmente, quando os livros têm essa força em nós, é sensacional que a gente sai da inércia. Mas ele é baseado nas experiências do Russell lá nos Estados Unidos. É uma uhum. cultura diferente, é uma experiência totalmente diferente que precisa ser adaptada ao nosso meio. Quando a gente fala, ao invés de estar lendo um livro e aplicando, quando a gente fala de eu vi o meu cliente fazendo isso no consultório dele, eu recomendei isso, ele fez aquilo, isso aqui não deu certo, isso aqui deu certo, aí caramba, a gente está falando de mercado brasileiro, né? E eu não tenho um exemplo só. Nesses 25 anos, a gente tem muita coisa que aconteceu. Então, dá para colaborar nesse tipo de coisa, porque é a vivência de colocar o método da estratégia de negócio mesmo, né? De visualizar a coisa como um negócio. Isso que eu te perguntei sobre, vamos. Você visualiza a qualidade de vida, mas está intangível a qualidade de vida. O que, que é a qualidade? Aí você enumerou, isso aqui, mais tempo aqui, mais não sei o quê. Você começa a especificar melhor isso é um método, né? Então, até para especificar o seu objetivo, a gente tem um método para conseguir chegar ali. Então, quando a empresa vai projetar o crescimento dela e tem os seus planejamentos estratégicos e financeiros e tudo mais, a gente precisa desse método, como vocês têm para chegar a algum diagnóstico ou para chegar à cura, vocês têm lá o protocolo para seguir, né? E precisa E, aplicar isso. e dentro da formação do médico, esse espaço para criar métodos para tocar a vida profissional, isso não existe. A Sim, gente é treinado a aprender as coisas da medicina e pronto. E sim, trabalhar ali feito. Então, assim, esse é um aspecto que eu nunca tive. Assim, tenho 20 anos de formado, assim, e nunca foi uma coisa tão clara assim para mim. Então, hoje, assim, as ferramentas aparecem de forma mais fácil nessa sim. convivência. É. E o medo de ser comparado com os picaretas, com a galera não vou falar o nome que eu posso ser processado depois, mas do soro azul, dos chips da beleza, dos enemas de café, e o medo de ser comparado com essas pessoas porque eles usam amplamente a rede social, o digital, os meios disponíveis de marketing. Ele existe, já existiu, você venceu isso, ou você não está Não, nem aí? ele existe, mas hoje cada vez menor, sabe, assim, acho que até pela forma que eu me posiciono, porque, assim, o que eu acho que eu tento ser claro nesses aspectos, assim, de o que eu gosto de falar é baseado em evidência científica, é baseado em boas práticas, não fica inventando alguma coisa, não tem um protocolo específico, milagroso, fantástico, que é o que o pessoal coloca, e eles falam isso de forma muito clara, né? Assim, Desenvolvi um tanto que protocolo. então, assim, não foi eu que desenvolvi, não. Assim, espero até um dia poder participar do desenvolvimento, que eu, por exemplo, eu participo de pesquisas clínicas, assim, que são de grandes ensaios clínicos que são feitos mundo afora. Eu participo de 2 hoje, estou com alguns pacientes incluídos, mas, assim, se isso um dia virar, mas, assim, que é a questão da construção do conhecimento, né? Pode dar certo, pode funcionar, pode não funcionar, tá? Assim,
e se ele funciona ou não funciona, ele é divulgado. Então, assim, se eu participar um pouquinho disso, beleza, vou ficar muito satisfeito, mas não é uma coisa que eu desenvolvi, que eu inventei, que eu tirei da minha cabeça e coloquei para funcionar. Assim, é uma coisa que foi mostrada e comprovada, sabe? E então, assim, acho que hoje, por exemplo, por posicionar dessa forma, eu fico muito mais tranquilo com isso. Aí já tenho até um pouco mais de liberdade de falar de algumas coisas que eu vejo que são muito estranhas, vamos colocar assim, tá? Então, isso vai afastando um pouquinho. É lógico que tem algum, até assim, na verdade, vem talvez até mais dos colegas, sabe? Os colegas ficam um pouquinho incomodados assim alguns, né? Não, são poucos. Com a questão de você estar aparecendo na internet, qual que é o objetivo disso? O seu Virou consultório aumentou blogueiro. muito? Mas até já brinquei com isso já também, da vida do blogueiro, né? Então tem isso. Então, acho que está mais em paz já. Não é uma coisa que aflige, não. Aham. E para onde você acredita que o seu consultório está indo? Vai mudar isso para você ir diminuindo a sua carga de trabalho no estado, né, que no hospital, e viver de consultório, ou é algo que você gosta da cachaça de trabalhar no hospital e isso não é algo que você pretende abandonar no futuro? É. Mesmo que o consultório seja super bem-sucedido, alguma coisa, o que eu quero entender aqui? Se a questão é só financeira ou se tá no tesão de trabalhar lá no hospital também, ou se o É. tesão tá de trabalhar no consultório, né, que às vezes você estando no consultório tem mais proximidade é um ambiente totalmente diferente, mas você tem uma proximidade diferente com o paciente, né. Como é isso? Assim, eu gosto do hospital, sabe? Assim, o hospital é um momento que você está ali para poder ajudar uma pessoa, você trabalhar como médico, desenvolver suas coisas ali, com o fim de ter um efeito em curto prazo, sabe? Que não é uma coisa de longo prazo. Consultório, às vezes a gente vai ter coisas de curto prazo, mas a maioria você vislumbra ali ver resultado há algum tempo. Então, assim, é bom, sabe? Eu gosto do hospital, mas assim, até se, assim, com o passar do tempo, acho que a tendência é ir desacelerando. Então, talvez que nem eu falei, por exemplo, pegar uma meta mais curta, o consultório virar 60% do meu trabalho e, quem sabe, no futuro, 70%, 80%. Legal. Porque ele também é muito bom, sabe? Assim, é interessante assim que às vezes você pega pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas de saúde, que não tiveram uma intervenção simples sendo feita e continua ali, ó, ao longo de anos passando aperto. E se faz uma coisa fácil, a pessoa que na outra consulta já vira e te fala que, nossa, minha qualidade de vida melhorou muito depois que eu fiz isso. Isso é uma coisa muito gratificante. Então tem o tesão do hospital, tem o tesão do consultório, os dois estão ali. Então, assim, onde as coisas forem caminhando, acho que vai ficar muito bom. Mas aí a gente enxerga essa tendência de caminhar cada vez mais para o consultório, mas não deixar ele isolado. Por exemplo, uma outra coisa que eu acho muito legal também é o papel de educador, sabe? Assim, de ajudar na formação de outros colegas, que hoje eu trabalho com residentes, mas assim, poder atuar nisso também é uma coisa que me deixa bem satisfeito, sabe? É bem legal também. Então, Sim. talvez fazer essa vertente crescer um pouquinho mais também. De infoproduto, né, e conseguir Tem, entregar. As pessoas às vezes confundem infoproduto por ser algo digital, e ele não é necessariamente digital, ele pode ser presencial inclusive. É um sim. produto de informação, por isso o nome infoproduto, né. E ele está baseado nessa questão de ensinar. Eu já fui professor, numa faculdade em São Paulo, em 2 faculdades em São Paulo, numa por mais tempo, e eu gostava muito dessa cachaça, só que a empresa acabou exigindo mais, e foi em paralelo, né, a empresa exigiu mais, eu acabei parando de dar aula, e aí depois de um tempo vim dar aula, na internet com infoprodutos digitais e tal. Eu gosto muito disso. É E bacana. já estamos caminhando para o final, mas eu queria saber se você passou algum perrengue como médico empresário, se você achou que se você tem alguma história a respeito disso que: "Putz, isso foi difícil, isso não foi difícil", paciente que abusa ou empregador que abusa, esse tipo de coisa. Tem algum perrengue que você lembra? Até a questão do paciente esse paciente que abusa, eu convivo bem com isso, sabe? Assim, poucas vezes eu já fui, é muito raro, assim, muito raro mesmo, dá pra contar no dedo de uma mão, sabe?
fui acordar de madrugada por uma ligação ao telefone por causa disso. Às vezes tem pessoas que precisam de mais contato e eu entendo isso, na verdade, como uma angústia, sabe? Então eu não fico magoado. Às vezes posso até ficar incomodado na hora, que às vezes estou fazendo alguma outra coisa, seja até trabalho, mas seja lazer ou descanso. Mas assim, então pode me incomodar na hora, mas eu não fico chateado, não levo isso para frente, não, eu lido bem com isso. É, eu acho que o perrengue maior, assim, empresário, é engraçado você falar do empresário, né, assim, que a gente nunca se enxerga muito como empresário, sabe? Apesar de hoje eu tenho um consultório que sou eu lá dentro e eu Tem que um toco ele CNPJ. todo. É, Então, assim, tô abrindo a CNPJ agora próprio, sabe? Mas, assim, então, assim, e até no contrato de trabalho, quando eu vi lá Fidel Castro de Meira, empresário, eu falei, assim, no contrato de constituição da empresa, né? Assim, achei isso interessante, nunca tinha pensado dessa forma, ah, mas é importante, assim. Então, acho que o desafio maior, por exemplo, quando eu fui mudar do local que eu atendia para agora, para constituir o meu consultório, encontrar um local adequado, pensar no acesso para o paciente, por exemplo, como neurologista, tem pacientes que precisam deslocar de cadeira de rodas, então ter essa visão muito global da coisa é uma coisa que para mim foi desafiador, sabe, assim, de ver se eu ia contratar uma secretária para ficar junto comigo, ou se eu ia tentar uma marcação à distância, escolher sistema de prontuário, escolher o mobiliário do consultório também, assim, que eu preciso de uma cadeira que a pessoa sente de forma confortável e que ela não seja muito leve, por exemplo, que ela possa escorregar e a pessoa cair, machucar, e lidar com os problemas que aparecem ali. Por exemplo, se estragou uma coisa no consultório durante o atendimento, por exemplo, eu tenho que dar um jeito de resolver aquilo naquela hora. Então, assim, a princípio, ainda assim, essas talvez tenham sido os maiores desafios. E o desafio grande de todos, eu acho que é justamente a questão do pouco de insegurança que dá na hora de dar o passo. Porque, assim, para mim, assim, era mais ou menos tranquilo. Eu tinha uma necessidade grande de fazer esse passo. Então, assim, eu encontrei coisas que eram difíceis de lidar, mas, assim, eu precisava dar o passo, mas você sempre fica um pouco inseguro, porque você vai estar sozinho. Então, se der alguma coisa errada, aquilo ali é tudo com você. Se o gasto ficar muito alto, o ganho vai reduzir. E até isso foi interessante, assim, por exemplo, no primeiro momento do consultório, eu passei assim, eu dobrei meu gasto, na verdade. Então, assim, eu passei de um valor para duas vezes aquele valor e aquilo era tudo comigo. Mas no final das contas, valeu muito a pena, tá? Porque, assim, eu estou no meu lugar ali, onde eu resolvo como é que vai funcionar, sabe? Não tem ninguém que é. obriga alguma coisa nem nada. Isso, esse período que dobrou e tal, com certeza ele te deixa apreensivo, te deixa com receio de que as É. coisas vão funcionar. Ele durou muito tempo? Quanto tempo? Não, Meses? não, durou poucos meses, assim, talvez uns Aham, 4 meses, mais ou menos. Aí eu já entendi que a coisa ia funcionar com tranquilidade, que eu não ia, que os meus pacientes não iam me abandonar porque eu mudei de lugar, só sim. por isso. Tá, que eu saí de uma clínica que era mais confortável, fui para um consultório um pouquinho mais, menos luxuoso, vamos colocar assim, mas todo totalmente confortável, sabe? É, então, assim, não aconteceu isso, então foi muito, assim, só aquela insegurança do momento, eu vi que a coisa ia funcionar e hoje eu estou bem confiante que ele vai conseguir deslanchar. Maravilha. Aliás, ele vai seguir deslanchando, né? Sim, sim. Maravilha. E hoje você já se vê como empresário então, ou é difícil ver isso? Não, já vejo, tá, assim, eu já acho bacana, sabe, assim, é interessante você pensar que você constitui uma coisa que, assim, é lógico que ele é o meu trabalho, mas eu sei que agora eu já tenho mais uma pessoa que trabalha comigo, né, Sim. que é a minha secretária, tem o proprietário da sala que eu alugo a sala dele, existe uma relação nisso também, o prédio que eu estou, então isso tudo já fica, você já começa a ter uma visão um pouquinho mais de outra esfera, sabe? Eu acho bem interessante, sim, é legal. E você colabora com a economia de uma forma diferente, né, quando você faz Sim, isso. Porque as pessoas acham exato. que, não, o empresário é um malvadão que só vai sugar as coisas. Não, Não, ele é, gera empregos, ele faz muita coisa funcionar e a sim, gente depende disso, de empresas para poder viver, então, é. funciona muito bem. Ah, eu sempre peço para as pessoas indicarem um livro que elas tenham lido que seja legal, que seja bacana para as pessoas que estão assistindo a gente. Pode ser sobre qualquer coisa, até Paulo Coelho, sabe, qualquer coisa. Indica um livro pra gente que você curta. Deixa eu ver só se ele está aqui. Não está aqui, na verdade, mas assim, para poder indicar um livro, eu indicaria o Essencialismo,
tá? O autor é o Greg É, McKeown, é, tá? Que assim, é um livro que ele, que o essencialismo ele faz? Assim, se eu conseguir ler ele todo, assim, o direcionamento de carreira da gente, ele tem que passar por uma coisa assim, acho que a melhor coisa que resume o livro é um gráfico que ele tem. Ele pega uma bolinha e representa uma pessoa. Essa pessoa tem várias ações, cada uma numa direção. Então essa bolinha não se move, porque cada um puxando para um lado vai neutralizar ali o efeito. Mas se a gente pega e alinha essas ações todas para o mesmo lado, a gente cria um vetor de movimento para poder seguir. Então, essa é uma coisa. Então, dispensar o que não vai te trazer coisas boas, que vai te colocar numa escala produtiva e focar naquilo que vai te direcionar para um lugar melhor. Então, sim, acho que essa é a mensagem maior que eu tirei do livro. Então, assim, esse bacana. essencialismo eu achei muito bacana. Eu adoro esse livro. Ele não é facinho de ler, né. Eu acho Né? que, pelo menos para mim, que não sou médico, eu não acho ele facinho. Como o Poder do Hábito também eu adorei e não foi tão fácil. Mas o Poder do Hábito foi chato e eu considero que ele é um dos melhores. Mas o essencialismo tem uma coisa legal que é, eu quando comprei o livro, porque tinham me indicado, eu pensei: "Putz, ele vai falar de minimalismo, essas coisas", e não é, né. Não É é? sobre o que é que vai te levar para o seu objetivo. E Exato. todo o resto talvez não importe, se não te ajuda a chegar no seu objetivo. Essa E para ter o cuidado com o que com o que te desvia do seu objetivo, né? exatamente, A é, gente às vezes quer, assim, ainda mais médico em começo de carreira, então, e eu fui um desses há um tempo atrás, você quer pegar tudo que aparece e vai pegando, 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 de repente a carga está muito grande. é, Então tem hora que você tem que saber deixar algumas coisas ir embora, porque aquilo não é o que vai te levar para frente. é. E uma outra coisa, e aí isso é um pouco reflexiva. Isso é uma frase que eu gosto muito de um podcast do Lewis Howes, que ele faz no final, ele tem um podcast sobre grandeza, né, ele pergunta 2 coisas: o que é grandeza? Aí a pessoa fala sobre a reflexão da vida dela, mas essa pergunta não me cabe. O que eu acho que é interessante é a segunda pergunta dele, que eu gosto muito, já vi isso em outros podcasts também, mas esse foi o primeiro que eu vi, que é o seguinte: vamos dizer aí que você então esteja lá no seu último dia de vida, o dia que você se projetou para fazer, você conseguiu realizar tudo o que você queria na sua vida. Foi muito feliz, foi ótimo, você está satisfeito e é aquela sensação de posso morrer em paz, está tudo certo e tudo que você produziu de conhecimento, de informação vai ser apagado. Tudo. Apagou, morreu, acabou. Só que uma coisa vai ficar, é uma mensagem que você vai deixar para as pessoas e que vai ser entregue para 100% da humanidade, para os 8 bilhões ou quantos bilhões tivermos na época. O que que você diria para as pessoas que: "Putz, isso aqui significou para mim", ou "Isso aqui muda o jogo, faça isso no", tem gente que fala: "Beba água", mas tem gente que faz, nossa, uma reflexão. Você tem uma reflexão dessa? Tem um pouquinho, já parei para pensar nisso algumas vezes, assim, não dessa forma elaborada, assim, mas mais simples um pouco, mas assim, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa também que, assim, minha família não é uma família rica de forma alguma e eu vim construindo minha vida muito ao longo do tempo, sabe? Sou um aluno de escola pública desde da minha formação básica até o mestrado também, que foi numa universidade pública, sabe? E eu acho que é paciência, sabe? Assim, paciência, mas não deixar só as coisas acontecerem, assim. Saber que não adianta ficar angustiado e querer tudo de uma vez, porque isso aí acho que vai gerar muita frustração. Mas saber, assim, conhecer cada etapa que você está vivendo e eu acho que aproveitar a jornada, sabe? Não ficar só focado. Assim, ter objetivo é muito importante, mas assim, se a gente não souber aproveitar o processo também, né? Então, por exemplo, desde as dificuldades que eu passei até onde eu fui começando a construir alguma coisa, ganhando alguma independência, tendo algum horizonte, isso aí tudo foi muito importante. Então, paciência com o processo e aproveite a jornada ali, acho que talvez seja das coisas mais importantes, para chegar lá no final e virar e falar assim, não, valeu a pena. Bacana. E se você fosse compartilhar alguma coisa que você, não, primeiro eu quero voltar nisso. Paciência eu acho que é sensacional. Quando você começou a falar: "Nossa, que ótimo que ele vai falar sobre isso", isso é ótimo mesmo. Eu gosto muito, concordo muito com isso. Acho que a gente tem que
que entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. E se você quer construir algo grande, vai levar um tempo para você empilhar todos os tijolos. A coisa precisa. Nada grande começa grande já e acontece rápido. A paciência é fundamental para isso, é um ingrediente de muita clareza no processo. A outra coisa tem algo da mentoria que você tenha aprendido, percebido, sacado nesse tempo que você está conosco, que você acha que vale a pena compartilhar, que as pessoas, putz, faça isso, faz aquilo, que, nossa, isso é uma sacada que muda o jogo do médico como empresário? Olha, Marcelo, eu vou te colocar assim, é a primeira propaganda que eu vi da mentoria, assim, se eu não me engano, a frase era assim, como é que é? Como você amola o seu machado, Como você afia, você tem afiado o seu machado, né? você tem afiado o seu machado, assim. E a outra é aquela coisa assim, de com quem você está sentado para poder discutir as coisas. Então, assim, tá no meio de pessoas que têm experiência e que estão passando, assim, tanto das pessoas que têm experiência e das pessoas que estão vivenciando o que eu estou vivenciando, isso aí acho que é uma ferramenta para crescimento muito grande, sabe? Acho que ali a gente consegue evoluir de fato. Maravilha. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo. A gente está Ah, eu gravando que no agradeço. sábado aqui, eu não sei se eu vou conseguir publicar ainda hoje, espero que sim, mas, eu sei que seu sábado, deve ser concorrido aí com a família, ainda mais com barriga grande, pronta para a filhinha Verdade. É, chegar e tudo mais. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu tenho eu que certeza que agradeço, Marcelo. Foi um prazer. vai inspirar muitas pessoas aqui, e é um prazer conversar contigo. Prazer. Valeu, obrigado.